Fala aí, galera, eu vou contar uma história que é resultado de um processo judicial que eu tive que abrir contra uma pessoa que atacou a memória da colunista Maria Nilce Magalhães no Facebook, e a condenação saiu faz algumas semanas. Eu sou o Juca Magalhães, sou filho da colunista social Maria Nilce Magalhães e sou também músico e escritor. Maria Nilce foi uma mulher à frente do seu tempo, uma empresária do jornalismo aqui no Espírito Santo, que fazia muito sucesso entre os anos 70, 1970 e 1980. Mas, acima de tudo, Maria Nilce era uma mulher que merecia viver e amar como outra qualquer do planeta, como diz a canção do Milton Nascimento. Porém, no dia 5 de julho de 1989, Maria Nilce foi covardemente assassinada num brutal crime de mando que, no final das contas, acabou em pizza. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas no final da investigação, a Polícia Federal disse que não conseguiu reunir provas para indiciar todos os mandantes, prováveis mandantes, acusados daquela trama diabólica. Como é comum em crimes de violência contra mulheres, ainda mais aqueles que não são esclarecidos totalmente, surgiram diversas teorias conspiratórias. E essas teorias, elas geralmente são detratoras à vítima, né? Aquela coisa de dizer que a vítima procurou, que a vítima tinha alguma culpa no que aconteceu. Mais ou menos, só para citar um fato, como que aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Vocês devem estar se lembrando muito bem, e a maneira como Marielle foi atacada na mídia, atacada especialmente por fake news na internet. Então, com a diferença que imediatamente um monte de gente foi para defender Marielle, a memória de Marielle. E no caso de Maria Nilce não houve isso. A sociedade capixaba, onde foi que o crime aconteceu e teve toda a maior repercussão, ele teve alguma repercussão nacional, mas a maior foi aqui no Espírito Santo. Então a sociedade capixaba entendeu que Maria Nilce de fato procurou, mereceu, enfim. Que faz parte de um movimento machista, né? E eu estou fazendo esse vídeo porque, embora passados já mais de 30 anos do assassinato, ainda tem muita gente por aí que teima em querer colocar culpa em Maria Nilce pela própria morte. Então, na época do assassinato, surgiu na imprensa, e ainda perdura esse discurso machista, especialmente na fala dos acusados durante o julgamento, que Maria Nilce era uma pessoa que achacava empresários, era uma pessoa que procurou, que mereceu, que falava demais, né? E isso se chama condenação da vítima. Isso é muito comum em crimes de violência contra mulheres. Bom, hoje as coisas estão mudando, já vem mudando há alguns anos, desde a Lei Maria da Penha e outras leis, mas a conscientização quanto à necessidade de combater o discurso de violência contra a mulher ainda tem muito que avançar, especialmente aqui na sociedade capixaba. Tanto que eu me sinto na obrigação de compartilhar essa história com vocês. A confusão que eu vou relatar começou nos primeiros dias de agosto de 2020. Então, naquele momento circulava notícia que o Centro de Cultura Carmélia, que leva o nome de Carmélia Maria de Souza, ia ser desativado. Ele já estava desativado, na verdade, mas ele ia ser transformado em um depósito de sacas de café. Ali onde antigamente teve um teatro, cinema, biblioteca e algumas galeria de arte e outras coisas, estava sendo transformado então num depósito de café. A parte da sociedade reagiu, especialmente os artistas se reuniram e foram lá para frente do Carmélia e fizeram um protesto. E isso circulou bastante na mídia na época. E enquanto isso acontecia, enquanto aquilo tomava uma proporção, uma reação da sociedade necessária em defesa da cultura, muita gente ficou se perguntando quem era Carmélia, porque Carmélia tinha morrido lá em 1974, as pessoas nem lembravam mais direito, né? Então, Carmélia Maria de Souza, só para explicar para vocês,
Eu a conheci pessoalmente porque ela era muito amiga de Maria Nilce, frequentava a nossa casa, mas eu era pequeno, quando ela morreu eu tinha 8 anos. Então ela foi uma cronista, nascida no Rio de Janeiro, nascida em Rio Novo do Sul, pertinho ali de Cachoeiro, aqui no interior do Espírito Santo, mas fez toda a sua carreira nos jornais de Vitória dos anos, se eu não me engano, 50 em diante. Era uma época em que não era comum você ter mulher frequentando redação de jornal como escritora, né, como jornalista. Os homens tinham total domínio daquela área. Talvez tivesse nas redações a tiazinha do café ou algo assim, mas mulher escrevendo, e depois como Maria Nilce sendo uma empresária do jornalismo, era muito incomum nos anos 60. Então as duas começaram juntas, mas tinha uma diferença muito grande, porque Carmélia, ao longo do tempo, ela acabou se masculinizando, ela não usava mais vestido, ela usava só roupa, calça jeans, cortava o cabelo curto. E Maria Nilce não, Maria Nilce era uma mulher muito bonita, exuberante e orgulhosa do seu feminismo. Mas Carmélia era uma escritora muito inteligente, muito sensível, e muitas vezes ela tirou sarro dos próprios capixabas, dos seus colegas e amigos e pessoas da sociedade. Então ela criou aqui uma frase que ficou famosa, se chama "Essa ilha é uma delícia". Mas isso era por ironia, porque Vitória naquela época era muito atrasada, muito provinciana, tinha até o apelido de cidade presépio, né? Então, óbvio que de lá para cá houve toda uma industrialização, a cidade mudou muito, mas naquele momento Vitória era uma cidadezinha muito pequena, muito provinciana, então a delícia da Carmélia não passava de ironia. Então, como o assunto de transformar o Centro Cultural Carmélia num depósito de café foi muito comentado naquela semana, e muita gente não sabia quem era Carmélia, numa página do Facebook dedicada à memória do Espírito Santo, um certo Emanuel Nunes publicou uma foto que reunia Maria Nilce, Mills Henriques e Carmélia. A foto era provavelmente de 1967, quando os três escreveram juntos no jornal A Tribuna, que então era dirigido por Djalma Juarez Magalhães, marido de Maria Nilce. Depois ele foi vendido para o grupo João Santos, e aí é a fase contemporânea do jornal A Tribuna. Bom, daí muita gente começou a comentar naquela foto, lembrar histórias, né? A foto teve mais de 300 likes, o site lá, a página do Facebook de História do Espírito Santo tem mais de 70 mil seguidores, então muita gente falou com saudade do talento dos três, da importância deles para a nossa cultura e tal, da covardia do assassinato contra Maria Nilce. Mas aí, no meio daqueles elogios, veio uma certa Bia, cabeleireira ali da região de Jucutuquara, que resolveu dizer que Maria Nilce nunca tinha feito parte da cultura capixaba, que não é aquela porque ela morreu que era santa, e terminou dizendo assim: ah, gente, para, né? Para. Aí eu achei, como filho, imagino, lendo aquilo no plano domingo, achei agressivo, achei exagerado, mas era a opinião da pessoa, né? Muito pouca gente em Vitória tem realmente noção do que é cultura. Numa pesquisa feita uns tempos atrás pela Gazeta, se eu não me engano, foram saber qual era o programa cultural favorito do capixaba. E a maior parte das pessoas disse que o programa cultural favorito era passear num shopping. Pô, então, as pessoas, de forma geral, não têm realmente entendimento da importância da cultura, porque cultura é tudo. O nosso jeito de falar, a nossa culinária, a nossa famosa muqueca, a nossa música, a nossa literatura, os nossos escritores, como Carmélia, como Maria Nilce foram. Então, Maria Nilce, para quem não sabe, escreveu e publicou 5 livros, sempre com muito sucesso. Os lançamentos do livro dela eram sempre muito badalados. Então, fora os 20 anos que ela trabalhou como colunista social. Maria Nilce, inclusive, dentro da cultura do capixaba, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas a caminhar no calçadão de Camburi. E ela transformou aquilo numa espécie de acontecimento. Quando ela caminhava no calçadão de Camburi, era um acontecimento. E hoje em dia se tornou uma coisa muito comum para o capixaba, né?
a gente passa no Caçadão de Camburi, gente pra caramba caminhando lá, se tornou um costume. Mas aí, seguindo no que aquela moça disse, dizer que Maria Nilce não era santa também não é algo que eu acho tão ofensivo assim, porque de fato Maria Nilce era uma pessoa que se colocou contra as convenções sociais da época dela, contra o machismo, contra aquela visão da mulher submissa, né? E ela brigava pela liberdade, pelo direito de igualdade no trabalho entre homens e mulheres. Ela sofreu e foi muito perseguida por isso. Então ela realmente, do ponto de vista conservador da tradicional família capixaba, ela realmente não era uma pessoa santa, não. E ela tinha muito orgulho disso. Inclusive eu suspeito que ela gostava mesmo de ser conhecida como uma pessoa encapetada. Bom, então eu achei aquele comentário ofensivo, agressivo, mas era só a opinião daquela pessoa, tá? Ela não era santa mesmo, então... E eu também não sou, e provavelmente a pessoa que escreveu também não é, né? Mas logo em seguida, depois desse comentário, tiveram outros comentários seguindo aquele raciocínio. É isso mesmo, tem que falar, e blá blá blá. Então, veio essa outra mulher, moradora de lá também, chamada Penha, e concordou com as críticas da cabeleireira lá, talvez fosse até cliente dela, frequentadora do salão, e falou assim: Maria Nilce morreu porque fazia coisa errada. Aí, cara, a coisa tomou uma outra proporção, porque aquilo era uma difamação, né? Já não era mais a opinião da pessoa. Ela não estava falando Maria Nilce era feia ou Maria Nilce não era santa. Ela estava falando Maria Nilce morreu porque fez coisa errada. Uma afirmação séria e muito grave contra uma mulher que fora vítima de um crime de violência. Um dos crimes que abalaram a sociedade capixaba no final dos anos 80. Então, uma mulher que não devia nada a ninguém, não respondia processo nem nada, foi assassinada no meio da rua, e a outra vem dizer que ela morreu porque fez coisa errada. É como se Maria Nilce fosse uma assaltante de banco, tivesse lá de metralhadora em punho assaltando o banco, a polícia chegou e matou. Né? E com aquela frase ficou muito patente o quanto a sociedade capixaba sempre condenou Maria Nilce pelo próprio crime que ela sofreu, né? E eu digo para você, se ela tivesse assaltando o banco e fosse assassinada, também não estaria certo, a não ser que é porque não existe pena de morte no Brasil. Então, se a polícia chegasse para o policial defender a própria vida, viu a pessoa armada e infelizmente teve que matar, até tudo bem, porque defesa da própria vida, mas não pode chegar e executar sumariamente ninguém, não existe pena de morte no Brasil. Então a pessoa falou isso e só faltou falar bem feito, né? Como se a colônia social merecesse tudo aquilo que aconteceu, e não foi só aquilo que aconteceu, depois teve toda a perseguição e a difamação da pessoa assassinada, destruição de tudo que a nossa família teve que suportar ao longo de todos esses anos. Uma pessoa que foi assassinada no meio da rua, numa quarta-feira, 7 horas da manhã, na rua do bairro da Praia do Canto, que era o mais chique na época, no ponto mais movimentado do bairro, que era em frente à padaria do bairro, a padaria Giovanni, de um lado a padaria, do outro a academia, Corpo em Movimento do bairro, onde todo mundo ia para malhar, para comprar pão, para 7 horas da manhã, um ponto de ônibus lotado de estudantes. Os assassinos chegaram armados e mataram a pessoa, 7 horas da manhã, sem a menor preocupação em serem presos ou que houvesse alguma reação contra eles. Então, depois que eu vi a pessoa dizer que Maria Nilce morreu porque fez coisa errada, eu sou humano, eu fiquei muito aborrecido, tentei discutir com a pessoa, mas ela não me deu a mínima. E eu até pensei que quando ela me visse falar, e por ser filho, ela fosse imediatamente apagar, mas ela não deu a mínima. E aí eu pensei em pedir para o tal do Emanuel apagar a postagem. Ele tinha feito a postagem, ele poderia apagar aqueles comentários, mas ele também
não deu a mínima para mim. Aí o jeito foi entrar na justiça. Comecei a ligar para um, comecei a ligar para outro, até que eu cheguei no Dr. Júnior, um amigo nosso, e foi indicado, que lembrou, o Júnior é advogado, mas com isso. Falei, beleza. E ele entrou na postagem, viu que aquilo era um crime e começou a me orientar. Olha, você tem que ir ao cartório, fazer uma ata notarial para que a gente possa constituir provas e então entrar com ação contra essa pessoa. E eu achava, como muitos de vocês também devem achar, que era só fazer um print e entrar com a ação. Não é assim, você tem que ir ao cartório, pedir lá que o escrivão entre e dê fé, dizendo que aquilo ali realmente estava publicado. Então, para que a juíza e a justiça possa analisar o que de fato aconteceu. E quando eu fui ao cartório, foi só no dia seguinte, o Juninho ainda falou comigo assim, tomara que ela não apague a postagem. Mas a pessoa não estava nem aí. No dia seguinte eu fui lá ao cartório, fiz a ata notarial e lá comentaram comigo que muita gente estava fazendo aquilo, que realmente as pessoas perderam a noção e entram num grupo do Facebook, onde tem 70 mil pessoas, e ficam conversando e falando bobagem, como se estivesse sentado num botequim ou num salão de beleza, né? Então nós estávamos nos primeiros meses da pandemia, agosto de 2020, nem havia vacina ainda. Bom, se havia, não havia chegado aqui, e a maior parte das pessoas estava trabalhando em home office. Então a ação levou um tempo para ser distribuída até chegar na juíza. A juíza entrou na postagem, viu tudo lá do mesmo jeito, as barbaridades que estavam sendo ditas, o meu pedido para que fosse apagado, e aí então ela intimou a pessoa a apagar imediatamente a postagem e apresentar a sua defesa, porque a gente entrou com ação, né? Pedindo inclusive indenização. Então a mulher deve ter levado um susto danado. Eu volto a dizer, não era a minha intenção assustar nem prejudicar ninguém, mas o problema é que como filho eu jamais poderia deixar passar aquela ofensa, e só eu que tomei atitude, outras pessoas viram aquilo, ninguém nem comentou nada. Ainda algumas pessoas comentaram comigo que você vai só se aborrecer, isso aí não vai dar em nada, mas não, tem que haver uma reação contra esse tipo de coisa, difamação de uma pessoa que foi assassinada, vítima de violência, querendo transformar a vítima em réu. Isso é tão comum, e eu não ia fazer nada não. Entrei e aí, passado um tempo, o advogado de defesa entrou alegando que a sua cliente fizera uso do direito à liberdade de expressão, é o que todo mundo costuma alegar. E aí a juíza lembrou que essa liberdade de expressão tem um limite, e aquele limite tinha sido ultrapassado pela sua cliente quando disse que Maria Nilce morreu porque fez coisa errada. Resultado, a dona Penha foi então julgada culpada e condenada a pagar uma indenização de R$1.000. Parece pouco, mas para nós, a família de Maria Nilce, é uma vitória importante, porque é uma vitória contra o preconceito, contra o machismo, contra essa cultura covarde, arraigada, muito arraigada no Espírito Santo, que criminaliza reiteradamente as mulheres vítimas de violência, como a gente vê direto o Espírito Santo aí, sempre muito alto nos índices de violência no Brasil. Crimes bárbaros acontecem aqui com uma frequência muito grande. As pessoas precisam entender que normalizar a violência. Então, houve um estupro, pergunto qual a roupa a pessoa estava usando, sabe? O que você falou para ele? Não existe esse tipo de discussão. O crime foi cometido, a pessoa tem que ser, a pessoa que cometeu o crime que tem que ser culpada. Então, porque pensar assim sempre vai causar mais violência. Esse é um costume medíocre, provinciano, é como o Eduardo Bueno costuma dizer, vomitativo, atrasado, que precisa ser retirado da cabeça das pessoas aqui no Espírito Santo, especialmente no Brasil todo, mas eu falo do Espírito Santo porque a gente mora aqui e há mais de 30 anos eu convivo
com a criminalização do que aconteceu contra a jornalista e colunista social, dona do Jornal da Cidade, Maria Nilce. Então, o processo contra essa pessoa levou 1 ano e meio para se concluir, mas ela foi condenada a pagar uma indenização, e eu estou aqui para contar para vocês. Então, a minha intenção, quando eu abri aquela ação, com esse vídeo que eu estou gravando agora, com o livro que eu já escrevi sobre Maria Nilce, mas ainda não publiquei, são de buscar reparação histórica. Eu não tenho a menor intenção de ganhar dinheiro com isso, ou ilusão que eu vou ficar rico fazendo isso, muito pelo contrário, tanto que eu vou doar integralmente o valor arrecadado com essa ação a uma instituição sem fins econômicos que promova projetos de cultura para a sociedade capixaba, para os nossos queridos jovens que precisam e querem aprender e ter acesso à cultura. Para que no futuro, quando se fizer outra vez uma pesquisa, não venham dizer que cultura é passear no shopping. Então não foi fácil pesquisar e investigar isso tudo sobre o que aconteceu com Maria Nilce, porque hoje eu sei quem foram os mandantes principais que investiram financeiramente na contratação da morte dela por vingança, uma vingança besta, boba, de vaidade de pessoas no momento da redemocratização em que o crime organizado estava tomando o poder no Espírito Santo, como tomou ao longo dos anos 90, e foi a década seguinte, né? Então, enquanto isso, essas pessoas ficaram impunes, posando aí de alta sociedade, enquanto a mulher assassinada, covardemente, é condenada pelo preconceito e pela falta de empatia das próprias pessoas da sua cidade, a cidade de Vitória, que ela amou tanto, que ela fez tantas declarações de amor para a cidade de Vitória. Eu espero então que esse vídeo ajude o maior número de pessoas possíveis a refletir sobre o assunto da violência contra a mulher, e comentem aqui nos comentários desse vídeo se gostariam de ler o livro sobre Maria Nilce, que se chama Vitoriosa, a história de Maria Nilce, e de ter finalmente respondida a pergunta: quem matou Maria Nilce?